Amigos ouvintes da Rádio Fraternidade, abraço fraterno a todos os ouvintes e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, iniciamos hoje mais um programa na sua Rádio Fraternidade. Programa Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no mundo e no Brasil. Personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição destas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação de Cristo é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. O programa será em capítulos semanais, apresentando a vida e obra dos grandes mestres do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Jerônimo Mendonça Ribeiro, uma série da vida e obra de Jerônimo Mendonça em capítulos semanais. Prestem atenção, todas as vezes que eu emito um parecer, uma opinião, é sempre pura e simplesmente baseado em Kardec. E outra coisa, sempre que vocês estiverem em dúvida quanto à atitude que devam tomar, pensem, como agiria Jesus se estivesse em meu lugar? Capítulo 10. Os capítulos finais de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Jerônimo Mendonça deixou o corpo físico no dia 26 de novembro de 1989, aos 50 anos de idade, tendo passado 30 anos prisioneiro numa cama ortopédica. Sexta-feira, dia 24, ele chegou do sul do Brasil, voltando de Curitiba, onde fora palestrar. Voltou cansado, com a voz um pouco débil. Sábado, dia 25, fez a campanha de angariação de donativos, costumeira por telefone. Sabiamente, ele alternava sempre as pessoas para quem pedia, para não ficarem sempre os mesmos, dando um tempo para descansarem. Depois, voltava a fazê-lo. Naquele sábado, angariou 50 litros de leite, 50 cestas no valor de 50 cruzados, contendo papel higiênico, produtos de limpeza, óleo, etc. Além disso, ainda conseguiu pães e 120 picolés para distribuir num bairro pobre da cidade, a famosa pedreira de Ituiutaba. Uma irmã dedicada ficou de plantão, cuidando dele até por volta das 4h30 da manhã de 26. Ele estava com dores que sempre o acometiam. Não conseguia ficar só numa posição. Ela o elevou na parte anterior da cama para aliviá-lo, como muitos de nós que conhecemos o Jerônimo já vimos algumas vezes. Ele não costumava passar mais de 15 minutos assim. Ela foi dormir, pediu a um parente para revezar no plantão. Passado algum tempo, por volta de 5 horas, a mãe levantou-se e estranhou o Jerônimo ainda daquele jeito e tão quieto. Foi ver, ele já havia desencarnado. Como um pássaro, libertou-se. Alçou voo, sem se queixar, tranquilo, sereno, como sabíamos que seria a desencarnação desse grande homem, gigante deitado no leito que o prendia. Diz-nos a amiga, que nos deu informações, que o velório e o enterro de Jerônimo foram emocionantes e maravilhosos. Compareceram a Ituiutaba em peso, amigos de vários lugares do Brasil, muitos sem terem recebido informações materiais, mas mediúnicas. Reuniram-se lá companheiros de Brasília, Juiz de Fora, Uberaba, Araraquara, Santo André, São José dos Campos, Itumbiara, Belo Horizonte, etc. O Triângulo Mineiro tremeu com a desencarnação de Jerônimo e muitos
de muitas cidades foram até Ituiutaba. Conta-nos ela que um amigo de Jerônimo de Itumbiara, Goiás, acordando domingo de manhã, ouviu uma voz que lhe disse: vá até Ituiutaba, que o Jerônimo desencarnou. Pegou a família e foi. Chegando lá, descortinou-se para sua vidência um quadro lindo, flores luminosas, como se vivas, envolvendo o caixão onde estava o corpo. Foram muitos os fatos mediúnicos. Outro amigo foi até lá porque ouviu a voz de Jerônimo dizendo: oi, tudo bem? Durante o velório, as mensagens de Jerônimo com a sua voz, em fita, tocavam os corações, intercaladas com as músicas A Luz da Oração e com a voz de Chico Xavier em mensagens gravadas. Era tanta gente que chegava que a rua não comportava mais carros. Estavam em filas de 3 a 4. Uma amiga, médium, ao fazer a prece, sentindo a emoção e as lágrimas, ouviu a voz dele dizendo: não chore, me ajude. A irmã dela, na prece, ouviu também a voz dizendo: muito obrigado. Durante o cortejo até o cemitério, o propago da cidade seguia tocando música clássica. No cemitério, para as despedidas, fizeram uso da palavra Manuel Tibúrcio Nogueira, de Ituiutaba, Benê, de São José dos Campos e outros. O coral da Mocidade Espírita de Ituiutaba cantou sob orientação do professor Badinho o hino do Jerônimo. Por volta de 1h da manhã, os companheiros se lembraram de que Jerônimo fazia diariamente na casa dele o culto do Evangelho às 19 horas. Foram então fazer o culto no Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que fica em frente à casa dele. Ao encerrarem com a prece final, a homenagem ao amigo, todos sentiram a onda de perfume que inundou o ambiente. Enfim, o amigo se foi. Mas como o amor é a lei do universo, quem ama não se separa. Continuará conosco, trabalhando sempre, agora sem a prisão da matéria, mas continuando servindo com Jesus. Lenice, nessa época, eu morava em Ituiutaba. E eu participei do féretro de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Nessa época, eu havia ganhado de presente do meu filho, de uma moto Honda CG 150 cilindradas, e nessa moto eu fiz parte do pelotão de motoqueiros que foi na frente do carro da funerária conduzindo o féretro de Jerônimo Mendonça para o cemitério São José. Foi uma emoção muito grande a gente ter participado desse acontecimento, porque subindo a Avenida 7, o pessoal que morava no bairro, todos saíram de casa e se postaram nas laterais da avenida para homenagear Jerônimo Mendonça Ribeiro nessa sua despedida da comunidade ituiutabana. Então, é um fato que eu relembro aqui com muita saudade, com muita emoção, porque eu fui também amigo pessoal do Jerônimo Mendonça Ribeiro e eu não poderia nunca estar ausente de Ituiutaba na época da sua desencarnação. Então vamos aproveitar, Sr. Hélio, já que o senhor teve uma participação efetiva na vida de Jerônimo, e narra pra gente algumas histórias dele, como que o senhor conviveu com Jerônimo Mendonça, como é que foi isso na sua cidade natal? Bom, eu vou citar apenas um detalhe das nossas conversas, porque antes do Jerônimo ficar paraplégico numa cama ortopédica, né, ele andava. E ainda inconformado com a sua situação, ele costumava reclamar da sua condição de doente. Ele, inclusive, fez um poema que retrata bem isso. Eu vou falar aqui apenas o primeiro versinho desse poema. Ai, ai, é o gemer constante dos ossos fracos e cansados. Esse reumatismo gigante, com a sua força de possante, sorri a todo instante da dor de um desgraçado. Mas quando ele ficou realmente tetraplégico e foi para a sua cama ortopédica, onde ele permaneceu durante 30 anos, nunca mais
eu vi ele recitar esse poema. E com ele eu fiz várias visitas em vários centros espíritas, principalmente da zona rural, onde ele era convidado para fazer palestras. Nós o acompanhávamos nessas excursões porque ele tinha o prazer da nossa companhia. E para a gente era um privilégio muito grande estar ao lado do Jerônimo, acompanhando-o nessas peregrinações. Um dia nós fomos ao centro do senhor João Narciso, no município de Capinópolis, às margens do Ribeirão do Queixada, um centro espírita que era sempre visitado pelo Jerônimo Mendonça para fazer suas palestras. Nesse dia foi conosco o nosso amigo Irã Laterza, que atualmente reside na cidade de Tumbiara. Nós perdemos o local exato de descer do ônibus e deparamos na nossa frente com um pasto cheio de timbete. E aquilo foi um sacrifício para todo mundo. O Jerônimo na frente ia desbravando os timbetes que encontrava pela frente. Mais atrás um pouquinho, eu. E mais atrás, o Irã Laterza. Só que o Irã Laterza, diante daquela dificuldade, picado constantemente pelos timbetes, disse assim: olha, esse negócio de Paulo de Tarso não está para mim ainda não. Essa é a última vez que eu faço essa loucura, né? E assim, nós conseguimos atravessar o pasto e chegamos até o centro, onde uma grande multidão já o esperava, porque ele era muito querido naquela localidade. E ele fez uma palestra memorável nesse dia, levando consolo, levando o seu magnetismo pessoal para envolvimento de todas aquelas pessoas que sempre buscavam na sua palavra um alento para a sua existência. É uma das lembranças, né, que eu guardo do Jerônimo Mendonça Ribeiro. E é uma dádiva, né? A convivência com um espírito de luz como Jerônimo Mendonça. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Jerônimo Mendonça Ribeiro. O programa Vultos do Espiritismo volta na próxima semana com a série Vida e Obra de Eurípides Barçanufo, o Apóstolo de Sacramento. Uma boa semana a todos vocês e Ave Cristo em nossos corações.